Você sabe que é muito interessante o diamante. Porque o que é o diamante? É apenas o carbono, o carvão. Sabe o Olha que carvão que você interessante. joga fora quando A termina de fazer ligação churrasco? do Pois então, grafite se com você diamante. levar aquele carvão a uma temperatura de 5.000 graus Celsius, na atmosfera de 100, você transforma ele num diamante. Então, o O que é o carvão diamante? ou o É o grafite? carvão que foi transformado pelo calor e pela pressão. Por isso, Deus está usando os nossos sofrimentos, o caminho da cruz, para nos transformar em pedras preciosas. Aí, irmãos, você Senhores, é percebe? muito sério o que ele está falando, é muito profundo. Essa analogia com o carvão, ou como outros fazem com o grafite, que uma vez sob pressão e calor se transforma em diamante. Ele está querendo dizer que Deus está fazendo isso com cada um dos seus filhos. Só que para ser filho dele, você precisa obedecê-lo. E para você obedecer e fazer as vontades dele, você precisa nascer de novo. Porque é o espírito nosso que tem contato com o espírito dele. Se eu não tiver o novo nascimento, não tiver o espírito meu vivificado, não tiver o Espírito Santo habitando em mim, eu não consigo saber o que meu Pai Celestial quer que eu faça. Não tem nada a ver com religião, senhor. Vem conosco, vamos trabalhar, vamos estudar juntos. A academia é lugar para treinar a vida espiritual. Vem participar disso. Se você fizer isso com o coração, você vai ver como eu vejo todo dia a transformação, que é o objetivo da mentoria de sábado, das 10 às 11, onde nós conversamos sobre essa transformação, essa melhoria constante, né, que está na nossa missão de desenvolvimento, que é auto, você mesmo faz isso, né? É, ao se transformar, ao ter um processo de metanoia, mas para isso você tem que ter o Espírito Santo. Para isso, o seu espírito precisa ser vivificado. Uma criança que nasce hoje, ela não tem um espírito vivificado. Ao contrário, tem um espírito mortificado. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Eu falo com as minhas palavras. Os preletores, eles falam lendo a Bíblia e mostrando onde estão os versículos que estão dizendo isso daí que eu estou dizendo. E eu estou aqui estudando, não estou me colocando como dono da verdade, mas sou filho de Deus. E ele, Deus, meu Pai Celestial, me fala assim as coisas quando ele precisa falar. E ai de mim se eu não escutar ou não proceder do jeito que ele manda. Que coisa mais linda! Resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha aí. Que coisa maravilhosa! É isso que você tem que entender. Isso é a igreja. A igreja tem que resplandecer. Ela não tem que ser censurada, a não ser se ela é perseguida por causa do evangelho, a não ser se ela é perseguida por causa de Cristo. Nós já falamos sobre isso, estudamos sobre sofrimento. Você pode sofrer por causa dos seus pecados. Quando o cristão sofre por causa dos pecados, Deus o leva ao arrependimento. Sofremos também por causa do nosso ego. Quando sofremos por causa do nosso ego, Deus quer nos levar ao quebrantamento. Mas também podemos sofrer por causa de Cristo. E quando nós sofremos por causa de Cristo, Deus quer nos levar para o crescimento. A glória. Então, é por essas razões que o cristão sofre. E isso tem a ver com o trabalho da cruz da nossa vida. E aqui está algo muito maravilhoso, porque a mediocridade é a característica da nossa sociedade. Mediocridade é a marca da nossa cultura moderna. É a marca da nossa sociedade. Mas eu digo para você, a igreja não é parte dessa sociedade. A igreja, ela é celestial. A igreja Ok, é espiritual, celestial. A igreja celestial. não é uma instituição de homens. Tá A vendo? igreja ela é edificada sobre Cristo, e por Cristo e para Cristo. É tudo para ele, é por ele, Isso é é nele. restauração. É daí que Deus está nos tirando. É disso que Deus nos tirou. É desse conformismo mundano de um lado e da deformação religiosa do outro. Tá vendo? Foi daí que Deus nos tirou. Então nós temos que ter um padrão celestial de vida, de visão, de vocação. Não é um viver qualquer. Meu irmão, minha irmã, você não é um Filho de qualquer. Deus é uma pérola para Deus. Você é alguém por quem Cristo morreu.
Tá vendo? Você é alguém É que espiritual, Deus, o grande senhores. Deus, o supremo Deus, ele tomou o seu espírito, O que a gente está fazendo aquele que aqui é para sempre vocês eternamente fazerem, foi se são Deus filhos por de Deus, Deus, são e cristãos colocou para habitar verdadeiros. dentro de nós. E ele está substantificando, trazendo a realidade, tudo aquilo que é a pessoa e a obra de Cristo para dentro de nós. Esse é o processo no qual nós estamos passando agora. Sabe qual é o nome desse processo? Conformação. Ele está formando Cristo na nossa vida. Esta é a realidade da obra do Espírito. E um dia esta obra será consumada. E quando essa obra for consumada, Maranata. aí nós vamos experimentar a realidade eterna desta glória em um corpo glorificado. Então, amados irmãos e irmãs, vamos voltar aqui, por favor. Deixe-me ler alguns textos sobre o livro de Malaquias, para a gente encerrar. No livro de Malaquias, junto com o livro de Ageu e Zacarias, nós temos este livro que também faz parte desse processo da restauração. Quando Deus usa Malaquias, é dentro da parte final da história de Neemias. Mas eu quero inserir esse assunto porque depois nós vamos estudar esse assunto com detalhes. Olhando para os livros de Ageu e Zacarias, nós vemos uma parte muito importante. A necessidade de que uma mente profética se levante. A mente profética não é um homem. A mente profética é uma parte da obra do Espírito Santo, atuando. Senhores, mente profética é a obra do Espírito Santo. Quem não nasceu de novo não tem a habitação do Espírito Santo e não vai ter, então, essa mente profética. Como que vai chamar cristão? Não é um cristão verdadeiro, é um cristão nominal, que tem um nome, eu sou cristão, mas não é um cristão, é nominal, é um nome. Como podia dar um nome qualquer para mim, rei da não sei aonde, sou rei do país tal, um nome, não sou rei. Em nenhum lugar. O cristão, ele só é cristão, por isso que eu falo cristão verdadeiro, se ele teve um novo nascimento. Agora também não adianta falar que teve um novo nascimento, porque isso não tem que provar para ninguém. O novo nascimento é uma relação que você tem espiritual com o Espírito Santo, e onde você tem a certeza que é, mas não consegue provar para ninguém. E quem não tem o novo nascimento, como nós estávamos falando ontem na mentoria, transformação da mente, a pessoa não entende. Eu passei décadas tentando explicar coisas que até hoje eu descubro que as pessoas não entenderam. E elas não entenderam porque elas não conseguem entender. Mesmo eu falando, porque o processo é espiritual, para o entendimento. O inimigo não permite que entendam. Por exemplo, eu falo do sistema produtivista. E falo há muito tempo. Mais do que falar, eu aplico. Mas não há compreensão. E agora eu descobri que a compreensão não vem do intelecto. Então é muito difícil querer explicar às pessoas o que é o sistema produtivista. No entanto que meu Pai Celestial pediu para eu concentrar nesse termo de sistema produtivista, para colocar num plano horizontal de tal forma que as pessoas compreendam o que é isso e apliquem isso, porque é para o bem delas, é para o bem nosso. O cristianismo é produtivista, sabe por quê? Porque Deus quer que a gente produza Cristo em nós, ou reproduza, porque é espiritual.
Eu tenho que estar em Cristo, Cristo está em mim. Só que se Cristo, assim como o Espírito Santo, tem que crescer em mim. Então, essa é a produção espiritual. E quando eu falo no sistema horista, a pessoa pensa no passar do tempo para ter o produto. O sistema produtivista ela tem que realizar o produto. Daí a ligação espiritual com o plano horizontal. O trabalhismo, não trabalhismo, ganhar por hora, não faz com que a pessoa entenda que ela tem que ser produtivista. E, portanto, ela desconecta do mundo, da possibilidade de entrar no mundo espiritual. Mas isso nós vamos estudar nos próximos